Na festa, minha namorada perdeu no jogo de verdade ou desafio e teve que ligar para a pessoa de quem ela mais se arrependia. Ela perguntou para a pessoa do outro lado da linha: "Se eu me divorciar agora, você me dá um lar?" "Sim." As palavras caíram e a sala inteira ficou em silêncio. Todo mundo achou que eu ia ficar furioso e virar a mesa, mas inesperadamente eu só tirei com calma o anel do meu dedo anelar. A gente ainda não registrou o casamento. Ainda dá tempo. Vamos terminar. Eu vou dar lugar pra ele. Depois de dizer isso, antes que minha namorada pudesse falar, eu já tinha me virado e ido embora. No caminho, disquei o número de Jinbei. "Mãe, pai, eu aceitei voltar pra casa e me casar. Isso é ótimo." "Xiaofan, você finalmente caiu na real. Você é o único herdeiro do grupo Jiang. Se você não tivesse insistido em ganhar mais experiência fora nesses anos, já devia ter se casado e assumido os negócios da família. Seu pai e eu já encontramos uma parceira. Só estávamos esperando você dizer isso." Ao ouvir o tom aliviado dos meus pais, me senti um pouco culpado. Sem perceber, suavizei o tom. "Eu vou seguir o que vocês decidirem." "Tá bom. Que tal dia 19 de janeiro pro casamento? Quando você volta? Quer conhecer sua parceira de casamento antes? Eu arranjo pra vocês se encontrarem em breve." A falação ansiosa e sem parar da minha mãe me deu um pouco de dor de cabeça. Eu não me importo com quem vou casar. E também não tenho interesse. Então interrompi minha mãe. "Eu quero voltar pra família Jiang pra dividir as preocupações de vocês. O casamento é só um efeito colateral. Não precisa conhecer. Só cuidem dos preparativos do casamento. Eu volto um dia antes do casamento." Assim que terminei de falar, a porta do meu quarto foi empurrada por fora. Ao ouvir o barulho, virei a cabeça por reflexo e vi Bai Ningbing entrando com a testa franzida. "Casamento? Que casamento?" Diante da expressão confusa de Bai Ningbing, desliguei o telefone com calma e inventei uma desculpa. "Um amigo vai se casar e me chamou para ser padrinho." Ao ouvir isso, a expressão de Bai Ningbing suavizou e ela não perguntou mais nada. Ela colocou o celular na mesa, se virou e entrou no banheiro. Depois de um momento, ouviu-se o som da água correndo e o celular na mesa também tocou. Ouvindo os alertas sem parar, hesitei por um momento. Quando acendi a tela, apareceu uma mensagem com o nome Shen Haoyu. "Você ainda se lembra do que disse naquela época? Você quer mesmo se casar com Jiang Fan?" Essa frase fez meu coração parar por um instante. Minha mão parou por um momento. Deslizei levemente para cima. Então, a mensagem enviada por Bai Ningbing apareceu diante dos meus olhos. "Shen Haoyu, daqui a 33 dias vai ser seu aniversário de 28 anos. Você ainda se lembra do que me prometeu?" Coloquei o celular de volta e me encostei no sofá. Muitas lembranças passaram pela minha cabeça. Quando eu tinha 18 anos, minha tia voltou para a China e se casou. Eu também voltei e entrei na Universidade de Yunnan. Para aproveitar melhor a vida universitária, e por segurança nunca mencionei minha identidade para ninguém. Na festa de recepção dos calouros no meu último ano, para ajudar meu colega de quarto, toquei o acompanhamento no palco temporariamente. Depois da música, peguei meu instrumento e desci. Olhei para baixo e vi Bai Ningbing. Ela estava usando um vestido de noiva branco, segurando um buquê e esperando na porta. E os olhos dela brilhavam para mim. "Posso pegar seu contato? Eu sou fraca pra gente bonita." Eu aceitei na hora. Depois disso, a gente se falava todos os dias. De vez em quando, a gente se encontrava em vários lugares. No terceiro mês desde que nos conhecemos, Bai Ningbing se declarou pra mim. Primeiro amor, e amor à primeira vista. Eu não tinha motivo pra recusar, foi assim que os dois ficaram juntos. Dos 21 aos 28, nesses 7 anos, minha família viveu me pressionando pra voltar e casar. Depois de recusar muitas vezes, eu também tentei sondar os pensamentos dela várias vezes. Mas toda vez que o assunto era casamento, Bai Ningbing parava de falar como se estivesse fugindo de uma cobra, sem nunca mencionar isso. No começo, achei que ela só não queria se casar, mas depois de muitas vezes, também percebi que tinha algo errado. Até que, numa festa meio mês atrás, depois de beber, eu ouvi a verdade. Acontece que a pessoa no coração de Bai Ningbing sempre foi o amor de infância dela, Shen Haoyu. Mas infelizmente, ela tinha sentimentos, e Shen Haoyu só a via como amiga. E o motivo de ela ter vindo falar comigo por iniciativa própria era só porque na primeira noite em que nos conhecemos, Shen Haoyu estava com outra pessoa, e a forma como eu tocava violão no palco parecia um pouco com a pessoa de quem ela gostava. Para aliviar a decepção dela e competir com Shen Haoyu, ela me escolheu. Nos anos seguintes, Shen Haoyu teve dezenas de relacionamentos de idas e vindas. Toda vez que ouvia a notícia de que ele tinha terminado, Bai Ningbing pensava em procurá-lo. Mas antes que ela pudesse falar, Shen Haoyu já encontrava um novo alvo. E a tristeza dela ficava um pouco mais funda. Assim, dando voltas e mais voltas, 7 anos se passaram. E a gente ainda não tinha terminado. Bai Ningbing nunca desistiu, esperando Shen Haoyu mudar de ideia, esperando por uma brincadeira de bêbado que Shen Haoyu fez na juventude. Bing, quando eu tiver 28,
Se a gente não estiver casado, vamos ficar juntos e ver no que dá. Então ele perguntava isso pra ela uma vez por ano. E neste ano, ela finalmente esperou por esse momento. O aniversário de 28 anos de Shen Haoyu. Ela estava olhando as mensagens da conversa com Bai Ningbing. Eu sorri. Daqui a 33 dias é o aniversário de 28 anos de Shen Haoyu. O dia que eu escolhi pra mim mesmo. O dia de terminar e voltar pra casa pra me casar. Vendo Bai Ningbing entrar no escritório, eu também me levantei, apaguei a luz e voltei a me deitar. Não sei quanto tempo passou. Um som muito leve de passos veio do quarto escuro. Um celular com uma luz fraca foi colocado na mesa de cabeceira. Uma pessoa se deitou atrás de mim, então houve um longo silêncio. Até que um som de respiração leve e ritmada veio do meu lado. Eu abri os olhos de novo. Levantei a mão e peguei o celular de Bai Ningbing. Abri de novo a conversa original. Só havia mais 4 palavras. Nunca esqueça. É uma frase bem simples, mas eu consigo imaginar em que situação Bai Ningbing estava quando digitou essas palavras. Provavelmente mordendo levemente o lábio, com os olhos fixos na tela, digitando com cuidado uma longa mensagem, apagando e digitando de novo, ponderando cada palavra com cuidado, com medo de que os sentimentos dela fossem percebidos com facilidade e com medo de que não fossem notados. Esse cuidado todo só aparece quando ela está diante de Shen Haoyu. Pensando e pensando, um sorriso amargo surgiu nos meus lábios. Ela estava pensando na promessa dos 28 e esperando Shen Haoyu prometer se casar com ela. Não consegui dormir a noite inteira, mesmo de olhos fechados. Depois do amanhecer, ouvi um som de farfalhar ao meu lado. Abri os olhos. Vamos sair mais cedo do trabalho hoje. Bai Ningbing estava passando produtos de cuidado com a pele e olhou para mim com uma expressão confusa. O que foi? Depois de um momento de silêncio, eu disse devagar. Hoje é seu aniversário. Você esqueceu? Bai Ningbing ficou levemente surpresa e assentiu de leve. Na última quinzena, Bai Ningbing só pensava no acordo dos 28 anos com Shen Haoyu e não se importava com mais nada. Agora até o próprio aniversário ela tinha esquecido, lembrando do esforço dos últimos 2 meses e das surpresas preparadas em vão. Eu senti emoções misturadas. Bai Ningbing não percebeu a mudança na minha expressão. Ela me lembrou de manter tudo simples e não tão grandioso quanto antes. Nos anos anteriores, eu sempre fazia de tudo para organizar uma festa de aniversário para ela, só para vê-la feliz. Mas ela nunca ligou para os meus esforços. Então, ao ouvir as palavras dela, meu tom trouxe um toque de autodepreciação. O banquete já foi preparado. Todo mundo já concordou em vir. Não dá para cancelar. Essa festa de aniversário foi preparada há 3 meses. Naquela época, eu não sabia que havia outra pessoa no coração dela. Se eu soubesse, não teria feito isso. Ao ouvir minha explicação por um tempo, Bai Ningbing não disse nada. Ela pegou o celular e saiu do quarto. Antes de se virar, vi de relance a leve ruga entre as sobrancelhas dela. Depois de chegar à empresa, fui primeiro ao escritório do supervisor. Eu pedi demissão. Quando saí de novo, olhando o pedido de demissão na minha mão, o escritório virou um alvoroço. Xiaofan, você vai embora? Por que pediu demissão sem hesitar? Já encontrou seu próximo emprego? Tão decidido assim, vai voltar para herdar uma fortuna de bilhões? Ouvindo a preocupação de todo mundo, larguei o que estava segurando e sorri de leve. Eu vou me casar. Meus colegas assentiram, entendendo. Mas meu amigo Qin Hao, que sempre foi próximo de mim, se aproximou e me fez algumas perguntas. Poxa, sua namorada finalmente concordou em se casar? Por que ela de repente caiu na real? Eu não me dei ao trabalho de explicar. Mudei de assunto. Obrigado a todos pelo cuidado nesses anos. Depois eu pago um jantar pra vocês. Depois do trabalho, jantei por 2 horas com 4 ou 5 colegas. Quando cheguei ao hotel, já eram 8 horas. Fui depressa até a porta da sala privada. Quando estava prestes a abrir, a conversa lá dentro me fez parar. Tá tão frio lá fora. Quem a Bingbing foi buscar? Quem mais seria? Shen Haoyu. Eu ouvi claramente porque estava perto. Shen Haoyu disse que voltaria hoje. E ela foi buscá-lo toda animada. É sério? Então a Bingbing deve estar muito feliz. Hoje é o aniversário de 28 anos dele. Daqui a mais ou menos um mês, Shen Haoyu também vai fazer 28. Ele voltou nessa hora. Será que ele vai mesmo cumprir a promessa? Ouvi dizer que Shen Haoyu está solteiro de novo. Parece que é verdade. Ele realmente voltou. Mas se eles ficarem juntos mesmo... E o Jiang Fan? A gente escondeu isso dele por tanto tempo. Por 7 anos. Ela nem sabe quem é Shen Haoyu. E ainda ama a Bingbing de todo o coração. O que a gente pode fazer? Quem mandou a Bingbing se apaixonar por Shen Haoyu? Se Shen Haoyu cumprir a promessa, eu vou ser dispensado. É só o azar dele. Ainda bem que ele não tem background. Vai ser fácil lidar se eles terminarem mesmo. Embora ele tenha sido bom com a gente e com a Bingbing todos esses anos, nós somos as melhores amigas da Bingbing
então ainda temos que ficar do lado dela. Se eles terminarem mesmo, a gente não deve dificultar para Bing Bing. A gente pode dar a ele alguns carros e casas em nome dela como taxa de término. Eu ouvi em silêncio por um tempo, sem fazer nada. Talvez ela já tivesse decidido me deixar. Eu não estava tão triste quanto meio mês atrás. Em vez disso, achei um pouco engraçado. Bing Bing quer terminar comigo, e até as melhores amigas dela vieram me acompanhar na despedida. Que tipo de amor foi esse que vivi por 7 anos? Que pena que desta vez fui eu quem saiu primeiro. Fiquei parado do lado de fora da porta. Nesse momento, vários garçons empurraram vinho para dentro. Eu dei um passo rápido para trás. No instante em que a porta se abriu, a conversa lá dentro parou de repente. Eu agi como se nada tivesse acontecido. Entrei sorrindo. Cumprimentei todo mundo e troquei algumas palavras. Bing Bing entrou de novo com um homem estranho. Olhando para a figura parecida comigo, eu o analisei em silêncio. Bing Bing andou com ele pela sala privada e, por fim, veio até mim e apresentou. Este é meu amigo de infância, Shen Haoyu. Bing Bing hesitou por um instante antes de continuar. Este é meu amigo comum, Jiang Fan. Quando disse isso, Bing Bing já estava preparada para minha raiva, mas as coisas foram além do que ela esperava. Eu não reagi a nada. Só ergui os olhos e olhei para ele profundamente, então recolhi a mão e dei 2 passos para trás, mantendo distância dos dois, com um leve sorriso nos lábios, muito apropriado. Olá, Sr. Shen. Eu sou o amigo comum de Bing Bing. Depois da apresentação, a sala voltou a ficar animada. Shen Haoyu é extrovertido e consegue conversar com qualquer um. Ele brindou de uma ponta a outra com uma taça de vinho. Puxou um grupo para beber e jogar. Quando estavam se divertindo, ele estava com cartas na mão, o que era inconveniente. Então pediu que alguém lhe desse um pouco de melancia na boca. Bing Bing nem pensou. Usou o garfo para pegar um pedaço e dar a ele. Shen Haoyu também não ligou muito para isso. Ele virou o corpo e deu algumas mordidas. Depois pegou a taça e bebeu meia taça de vinho tinto. Eu estava sentado a alguns metros de distância, vendo Bing Bing segurar aquela taça sem largar e continuar bebendo, uma taça atrás da outra. E cada vez que ela bebia, era exatamente do lugar onde a boca de Shen Haoyu tinha acabado de tocar. No fim, ela já estava um pouco bêbada, mas o clássico ritual de aniversário não podia faltar. Todo mundo cantou parabéns e pediu para ela apagar as velas e fazer um pedido. A sala barulhenta ficou subitamente em silêncio. Eu me levantei e empurrei pessoalmente o bolo e coloquei as velas. Olhando para o 28 na vela, Bing Bing esfregou as têmporas como se quisesse afastar a embriaguez. Com os olhos já um pouco dispersos, ela olhou ao redor da sala e depois ergueu um dedo. Neste ano, eu não quero fazer um pedido no meu aniversário. Quero fazer uma pergunta. Enquanto dizia isso, ela apontou para Shen Haoyu, e os olhos dela, nada sóbrios, mas extremamente intensos, também caíram direto nele. Haoyu, você está prestes a fazer 28. Quero te fazer uma pergunta. Você tem namorada agora? Assim que ela disse isso, todos os presentes se entreolharam. Diante dos olhares inquisidores vindos de todos os lados, Shen Haoyu ficou levemente surpreso e respondeu, não. Depois de um breve silêncio, alguém, cheio de surpresa, soltou um uau. A sala explodiu num instante. Várias melhores amigas bêbadas se levantaram e empurraram a Bing Bing meio tonta para cantar e dançar. Olhando para a cena caótica diante de mim, permaneci sentado e imóvel. Com calma e indiferença, interpretei o papel de amigo comum mantido no escuro. Isso durou até de madrugada. A festa de aniversário finalmente acabou. Quando todo mundo foi embora, eu ajudei Bing Bing a entrar no carro. Ela ainda estava imersa na alegria de antes e caiu nos meus braços. E disse muitas verdades. Ela disse chorando, Shen Haoyu não vai embora. Você pode ficar comigo? Porque todas elas podem e eu não. Esperei por você por muitos anos. Esperando por você todos os dias. O motorista no banco da frente ouviu tudo no caminho e foi rindo. Antes de descer, vendo eu amparar a mulher bêbada, ele ainda não esqueceu de brincar comigo. Senhor, sua namorada ama muito você. Eu sorri pro motorista, com um tom calmo. Ela ama muito Shen Haoyu, mas eu não sou Shen Haoyu. Depois de uma noite de ressaca, eu acordei. Bing Bing se lembrou do que aconteceu na noite passada. Ela me puxou e começou a explicar. Afan. Assim que cheguei, me deram muito álcool e talvez eu tenha dito muita bobagem. Foi tudo conversa de bêbada. Não leva pro coração. Eu não esperava que ela se lembrasse do que aconteceu na noite passada, nem que inventasse uma desculpa tão fraca. Mas ainda assim, mantive a calma e a racionalidade para cooperar com a atuação dela. Assenti levemente. Tá tudo bem, eu sei. Não sei porquê, olhando pro meu rosto calmo e firme, e lembrando que ontem, quando apresentou Shen Haoyu, Bing Bing se sentiu inexplicavelmente inquieta. Ela pensou e pensou, e sentiu que havia algo errado. Rapidamente mudou de assunto. Ontem eu estava ocupada demais bebendo com todo mundo e esqueci de você.
Jiangfan, você tá um pouco chateado? Vamos sair depois do trabalho hoje, tá? Chateado? Tenho algo pra fazer esta tarde. Não vou. Vendo minha recusa, Bai Ningbing ficou ainda mais insistente. Ela insistiu em compensar comigo. Eu não consegui resistir, então tive que concordar. À noite, troquei de roupa e estava prestes a sair quando Kim Hao de repente mandou uma mensagem. Afan, você não contou pra sua namorada sobre sua demissão? Ela acabou de vir te procurar, e agora parece bem irritada. Antes que eu terminasse de ler a mensagem, Bai Ningbing me ligou. Olhando para a tela piscando, um traço de seriedade passou pelos meus olhos. Depois de um momento de hesitação, apertei o botão de atender. Ouvi a voz irritada de Bai Ningbing no telefone. Seu colega me disse que você pediu demissão e vai se casar. Eu ainda estava pensando em que desculpa usar para explicar, mas Bai Ningbing continuou me repreendendo friamente. Eu te disse que não tenho planos de me casar agora. Só então percebi que Bai Ningbing achou que eu estava forçando ela a se casar. Não é à toa que ela estava tão irritada. Expliquei com paciência algumas palavras. Eu só fiz algumas brincadeiras com os meus colegas. Talvez eles tenham levado a sério. Eu saí porque estava um pouco cansado ultimamente e queria descansar um pouco. Ao ouvir isso, o som no meu ouvido finalmente voltou ao normal. Não faça esse tipo de brincadeira no futuro, eu respondi em voz baixa. Ouvi Bai Ningbing me perguntando onde eu estava, se queria que ela viesse. Eu estava prestes a dizer o endereço, quando de repente ouvi uma risada bem fraca, que parecia ser de Shen Haoyu. As palavras ficaram por um instante na minha boca e viraram um não. A ligação foi desligada rapidamente. Olhando para a tela escurecendo aos poucos, um sorriso autodepreciativo surgiu nos meus lábios. Se ela realmente quisesse vir até mim, por que desligaria tão rápido? Era só por educação. Por que eu levei isso a sério? Chamei um táxi e corri para o restaurante marcado. Depois que o garçom ouviu meu nome, me conduziu direto ao restaurante no último andar. Quando abri a porta, havia uma mesa cheia de pratos, mas ninguém estava lá. Vendo minha expressão confusa, o garçom explicou respeitosamente. A senhorita Bai ligou há 10 minutos para reservar a refeição e disse que você podia começar a comer primeiro. Ela teve uma urgência e talvez chegue mais tarde. Pensando na ligação de agora há pouco, uma expressão de entendimento surgiu no meu rosto. Urgência. Acho que ela foi acompanhar Shen Haoyu de novo. Na verdade, isso não é mentira. Afinal, para ela, desde que esteja com a pessoa de quem gosta, até a menor coisinha é um bom momento. Não pensei demais. Fui direto para a sala privada. O garçom abriu os talheres com entusiasmo para mim e apresentou os pratos um por um. Olhando para a mesa cheia de frutos do mar, estreitei levemente os olhos. Naqueles anos na Europa, eu não conseguia me acostumar com comida ocidental. Fiquei um pouco cansado de comer frutos do mar. Nos últimos anos ainda não me adaptei. Se eu tivesse comido com ela antes, ao ver esses pratos, eu teria cedido. Mas agora não quero me sacrificar de jeito nenhum. Acenei com a mão e pedi pro garçom tirar tudo direto. Sr. Jiang, a senhorita Bai já pagou por esta mesa. O preço é muito alto. Tem certeza de que não quer? Se tirar tudo, a gente não devolve o dinheiro. Levantei as sobrancelhas, tirei um cartão da bolsa e entreguei. Eu sei. Tire primeiro. Só passa os novos pratos neste cartão. Não se preocupe, eu posso pagar. Até o fim da refeição, Bai Ningbing ainda não tinha aparecido. Eu nem me dei ao trabalho de esperar por ela. Paguei a conta e fui para casa. No meio do caminho, chegaram várias mensagens. Afan, você pode sair e passar a noite fora hoje? Haoyu acabou de voltar para a China. A casa antiga ainda não foi arrumada, então ele não pode morar lá. E ele está morrendo de frio. Ele está com um pouco de dor no estômago. Não dá pra deixá-lo sozinho. Quero que ele venha passar uma noite aqui. Tudo bem? Tenho que cuidar de Shen Haoyu. E estou com medo de que ele descubra nosso relacionamento. É mesmo bem curioso. Desta vez, eu não estava com vontade nenhuma de atuar com Bai Ningbing. Perguntei diretamente. Ele não é seu amigo? Por que precisa esconder nosso relacionamento? Até quando você pretende esconder isso? Demorou muito para chegar uma resposta. Bai Ningbing não deu explicação nenhuma. Só respondeu com uma data. 18 de janeiro. Se fosse antes, eu certamente não saberia por que ela escolheu esse dia. Mas agora eu sei. O dia 18 é o aniversário de Shen Haoyu. Se Shen Haoyu cumprisse a promessa e ficasse com ela terminaria comigo sem hesitar. Se Shen Haoyu não prometesse nada naquele dia, ela se aquietaria e me pediria em casamento. Ela perguntaria a verdade num tom de sondagem. Se fosse rejeitada, eu, o namorado oficial dela, estaria ali. E tudo poderia ser dito como uma brincadeira. Seja dando um passo à frente ou recuando, ela tinha uma solução perfeita. Eu até admiro isso nela. Que pena que eu não quero mais ser o apoio emocional dela. Eu não respondi a ela. Desliguei o celular na hora. E então passei o endereço de um hotel. Bebi um pouco de vinho antes de dormir, dormindo até a tarde. Queria ver as horas, mas dezenas de mensagens novas apareceram quando liguei o celular. A maioria era de Bai Ningbing, e algumas eram das melhores amigas dela. Uau! Onde você tá? Por que você não atendeu?
e também não respondeu às mensagens. Não me assusta assim. Ela te procurou feito louca a noite toda. Olhando para essas mensagens cheias de acusação, eu dei um sorriso de deboche. Desligar o celular e dormir já conta como susto? Além disso, quem entre elas não sabe que Shen Haoyu é quem Bai Ningbing mais se importa? Ela se importaria com a minha vida ou morte? Eu estava pensando nisso quando Bai Ningbing me ligou. Ela não estava de bom humor. Afan, Haoyu só veio passar uma noite. É mesmo necessário você ficar tão irritado? Mesmo que não esteja feliz, você não devia descontar sua insatisfação desse jeito. Eu não quis explicar mais. Então inventei uma desculpa. Eu não estou insatisfeito. Meu celular ficou sem bateria e desligou sozinho. Se fosse antes, Bai Ningbing teria acreditado em mim. Mas hoje, por algum motivo, ela de repente ficou desconfiada e me retrucou. Por que isso não acontecia antes? E sempre dava pra falar com você. Mas ontem à noite estava desligado. Ao ouvir a pergunta dela, fiquei atordoado. Lembrei de muitos acontecimentos do passado. Numa noite, alguns anos atrás, Bai Ningbing de repente ficou com dor no estômago, mas ligou pro meu número por engano. Ao ouvir isso, eu me levantei na mesma hora para levar remédio para ela. No ano passado, ela foi viajar a trabalho pro exterior. Havia uma diferença de 7 ou 8 horas. Bai Ningbing não conseguia lembrar o horário daqui. Ela me ligou às 3 ou 4 da manhã para perguntar de um documento. Eu segurei o sono e me levantei. Liguei o monitor para ajudar ela a procurar. Há 3 meses eu fiz uma cirurgia de apendicite. Eu tinha acabado de sair da mesa de operação e a anestesia ainda nem tinha passado, quando ela me mandou mensagem dizendo que queria beber chá com leite. Eu pedi para a enfermeira trazer para ela. Um por um eram todos provas do meu amor por ela. Infelizmente, não importa o quanto eu desse, ela não conseguia ver. Pensando nisso, meu tom carregou involuntariamente um pouco de autodepreciação. Eu só tenho medo de não estar lá quando você precisar de mim. Provavelmente você não precisou de mim ontem. Ao ouvir meu tom ambíguo, Bai Ningbing ficou levemente abalada. A gente está junto há 7 anos. Eu sempre segui ela e ouvi o que ela dizia. E a gente nunca brigou de verdade. Ela não queria explicar muitas coisas e eu nunca forcei explicação. Mesmo quando eu ficava um pouco chateado às vezes, bastava ela me acalmar um pouco e pronto. Na vida do dia a dia, desde as tarefas comuns até os jantares, eu cuidava dela em tudo. Sendo sincera, Bai Ningbing tinha que admitir que eu sou um namorado quase perfeito. Pensando na bondade que eu sempre tive com ela, o tom dela não pôde deixar de suavizar um pouco. Eu sei. Eu só estava preocupada demais com você. Por isso falei de um jeito tão ríspido. Desculpa, Afan. Onde você tá agora? Eu vou até você. Eu não queria ver ela naquele momento. Só disse que não. E então peguei um táxi de volta. Assim que cheguei em casa, a babá me disse que Bai Ningbing tinha acabado de sair. Sem dúvida, eu soube que ela devia ter sido chamada por Shen Haoyu. Com o cheiro de perfume masculino no ar, eu não perguntei pra onde ela ia. Só pedi baixinho pra babá abrir a janela pra entrar ar. Na quinzena seguinte, não vi Bai Ningbing de novo. Parecia que ela tinha esquecido que eu era o namorado dela. Ela não fez uma ligação, nem respondeu nenhuma mensagem. Pelo Moments de Shen Haoyu, eu sabia claramente onde ele estava, mas eu não queria perguntar onde ela estava, nem queria saber no que ela estava pensando. Pra mim, cada dia era só uma contagem regressiva. Eu não estava com ânimo pra gastar mais pensamentos com alguém que já estava indo embora. Na véspera de Ano Novo, começou a nevar. Eu estava de bom humor. Assistia a um filme diante da janela do chão ao teto. Na madrugada, fogos e rojões explodiam lá fora. Eu estava um pouco cansado. Voltei a me deitar na cadeira de balanço e fiquei passando o Moments. Diante da porta silenciosa do quarto a noite toda, de repente vieram sons de passos. Apoiei-me na cadeira e vi Bai Ningbing voltar bêbada. Ela entrou cambaleando e jogou um monte de sacolas no sofá. Depois foi abrindo uma por uma na minha frente. Esses são 2 cachecóis que acabei de comprar. Tá nevando muito lá fora. Fanfan, você tá com frio? Fanfan, esse é o Rolex que comprei há uns dias. É um presente de ano novo pra você. Você gostou? Enquanto dizia isso, Bai Ningbing enfiou o presente na minha mão e no meu colo. Tirei o cachecol porque estava quente demais. Ela começou a segurar minha mão e pedir desculpa. Desculpa, eu estive ocupada demais esses dias e não tive tempo de voltar pra te ver. Você ainda tá bravo comigo? E eu também não devia ter te dado bolo da última vez. Janfan, você pode me perdoar? Vamos ficar bem daqui pra frente. Enquanto dizia isso, Bai Ningbing também se inclinou pra me beijar. Eu não suportei o cheiro de álcool nela e também não sabia o que tinha dado nela. No fim, só consegui convencê-la a ir pro quarto. Depois que ela adormeceu, arrumei as sacolas espalhadas pela sala e então peguei meu celular. As mensagens de demonstração de afeto no Moments continuavam surgindo. A que mais chamou minha atenção foi a de Shen Haoyu. Ele postou 9 fotos, todas com uma garota na neve. A legenda também era interessante.
A primeira neve encontra o novo, e também a pessoa de quem eu gosto. Ao ver essa postagem, todas as minhas dúvidas se esclareceram. Não é à toa que Bai Ningbing voltou bêbada e me demonstrou afeto, e tomou a iniciativa de ser gentil comigo. Acontece que a pessoa de quem ela gostava entrou num novo relacionamento. É isso. Se não fosse por isso, como ela se lembraria de mim, um velho amigo? Um traço de sarcasmo passou pelos meus olhos. Levantei a mão, tirei o relógio do pulso e o joguei na mesa. Nos dias seguintes, Bai Ningbing mudou como se fosse outra pessoa. Ela não foi a lugar nenhum e ficou em casa, dizendo que queria ficar comigo. Eu estava com dor no estômago e ela ficou do meu lado e fez mingau pra mim. Quando dei uma olhada em anúncios de viagem, ela começou a planejar viajar comigo depois do ano novo. Talvez ela tivesse se machucado. Desta vez, ela me tratou com mais cuidado do que antes. Mas eu não vou mais me comover por ela. Eu só observava em silêncio Bai Ningbing representar o papel de uma namorada qualificada. Vendo ela correr de um lado pro outro por causa de poucas palavras minhas, eu não sentia culpa nenhuma. Nesse último período, ela estava fazendo tudo isso como forma de pagar as dívidas do passado. Pensando assim, eu me senti cada vez mais aliviado. Depois de Xiao Han, minha mãe me mandou vários modelos de terno perguntando de qual eu gostava. Segurei o celular e fui olhando um por um, prestando atenção nos detalhes das roupas. Talvez eu estivesse focado demais. Quando Bai Ningbing se aproximou de mim em silêncio, eu não percebi. Só quando ela tirou meu celular da minha mão. Aí virei a cabeça e vi o rosto dela escurecer na hora. Terno de noivo. Por que você tá vendo terno de noivo? Eu menti sem nem piscar. Não te falei da última vez? Um amigo vai se casar em breve. Tem um problema com o traje do casamento e está escolhendo um novo. E me pediu opinião. Vendo que minha expressão estava normal, Bai Ningbing foi dissipando as dúvidas devagar. Me devolve o celular. Ela perguntou de passagem. Eu esqueci. Qual é a data do casamento? Eu vou com você. Vendo a expressão séria dela, uma expressão bem sutil surgiu no meu rosto. 19 de janeiro. Você realmente quer ir? Ao ouvir essa data, Bai Ningbing ficou levemente atordoada. Eu olhei fixamente para ela, esperando a resposta com paciência. Depois de um longo silêncio, ela finalmente forçou um sorriso para lidar comigo. Vamos ver na hora. Depois daquela pergunta, Bai Ningbing voltou a ficar desanimada. Ela parecia estar vivendo num sonho o dia inteiro e andava distraída. Usando o casamento como desculpa, eu não evitava ela. Arrumei minhas malas na frente dela. Desde que me mudei para este apartamento à beira-rio, há 6 anos, minhas coisas encheram o quarto. Eu só escolhi as coisas que comprei e coloquei na caixa. Não levei mais nada. De qualquer forma, quando eu voltar para Jingbei, lá é meu território. Compro o que eu precisar. Vou deixar essas coisas aqui. De vez em quando, Bai Ningbing revirava minha mala. Depois de ver o que tinha dentro, ela nunca me perguntou nada. Eu sei que agora ela está cheia de expectativas em relação a Shen Haoyu, para entregar a ele o convite da festa de aniversário. Ela não percebe que, em segredo, eu joguei fora muitos itens pessoais, desde os itens de casal que eu antes considerava tesouros. Ela não vai desconfiar de mim. Eu nunca mais voltaria. Afinal, aos olhos dela, eu a amo tanto que daria a minha vida por ela. Como ela poderia tomar a iniciativa de suspeitar que eu estava indo embora? Com essa atitude de desapego, arrumei tudo com muita facilidade. No dia 18 de janeiro, o tempo estava nublado, como se fosse chover. Bai Ningbing acordou cedo, sentou no sofá e ficou olhando para o celular sem parar. Eu acordei um pouco mais tarde, sentei à mesa e tomei café da manhã. A babá olhou para o céu e perguntou: Sr. Jiang, parece que vai chover. A gente não devia sair mais cedo pro aeroporto? Ao ouvir a voz, Bai Ningbing levantou a cabeça e perguntou por reflexo: Ir ao aeroporto pra quê? Eu vou a um casamento amanhã. Eu disse que ia pensar. Você já decidiu agora? Expliquei casualmente. Olhei silenciosamente para Bai Ningbing. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Por fim disse: É muito longe. Eu não vou. Eu te levo ao aeroporto. Com essa resposta, eu não fiquei surpreso. Terminei a última fatia de torrada. Depois voltei pro quarto e peguei minha bagagem. Bai Ningbing tinha acabado de afivelar o cinto quando o celular dela tocou de repente. Bai Ningbing clicou depressa. No segundo seguinte, os olhos frios de sempre revelaram uma alegria que já não dava para esconder. Ela largou o celular, desafivelou o cinto na hora e empurrou a porta para abrir. Depois de descer do carro, percebeu o que estava prestes a fazer. Ela se abaixou depressa para me explicar. Jiang Fan, aconteceu uma urgência na empresa. Eu preciso resolver primeiro. Vou pedir pro motorista te levar ao aeroporto. Depois de tantos anos juntos, pelos olhos vacilantes de Bai Ningbing, eu conseguia perceber facilmente que ela estava mentindo. Mas eu não desmascarei ela, só a senti levemente. Enquanto esperava o motorista, abri o Moments e vi as fotos da festa de aniversário compartilhadas por Shen Haoyu. A bela jovem já não estava mais ao lado dele. Parece que eles terminaram de novo. Isso também significa que o que Shen Haoyu disse, que se não estivesse casado aos 28 ficaria com Bai Ningbing, voltou a dar esperança para ela. Não é à toa que ela estava tão feliz. Quando o motorista chegou,
Bai Ningbing também já tinha trocado para um vestido de noite branco e se sentado no carro esportivo ao lado. Ela baixou o vidro e acenou para mim. "Quando você volta?" Eu sorri e não respondi. Bai Ningbing não ligou para isso e foi embora depressa. Eu sentei no banco do passageiro até o carro esportivo sair do meu campo de visão. Então sussurrei pro motorista: "Vamos!" Começou a cair uma garoa, molhando o vidro e deixando o espelho embaçado. Eu não conseguia ver nada ao redor. Também não queria mais olhar. Fechei os olhos e disse em silêncio no meu coração: "Adeus, nunca mais." Antes de embarcar, recebi uma ligação do meu pai. "Afan, que horas você chega?" "Vou pedir pro motorista ir te buscar." Eu também queria ir pra casa mais cedo. Não recusei. Não dormi bem na noite passada. Fiquei com sono assim que entrei no avião, dormindo no voo de 2 horas. Depois de pousar em Pequim, coloquei boné e óculos escuros. Fui parado assim que saí do portão de desembarque. Xiangfan. Ao ouvir aquela voz clara, assenti meio confuso. "O tio Gao me pediu pra vir te buscar." Semicerrando os olhos, dei uma olhada em Liu Huyan, achando que ela devia ser a motorista. Mas por que é uma moça bonita? Encostei na janela e cochilei de novo. Quando acordei, vi uma vila estranha pela janela do carro, num tom cheio de desconfiança. "Onde é isso?" "Essa não é a minha casa." Vendo minha reação, Liu Huyan sorriu de leve. "Não é hoje, mas vai ser amanhã. Pra ser exata, esse é o nosso quarto de núpcias." Quarto de núpcias. Essa percepção me fez congelar no lugar. Eu despertei por completo. Tirei o boné e os óculos escuros e olhei pra baixo na direção de Liu Huyan e fiquei preso nos olhos sorridentes dela. Ao ver o choque nos meus olhos, Liu Huyan também entendeu o motivo. Ela tomou a iniciativa de estender a mão pra mim. "Esqueci de me apresentar. Sr. Zhang, eu sou Liu Huyan." Eu forcei um sorriso constrangido. Estendi a mão depressa e apertei a dela. Minha voz estava cheia de culpa. "Desculpa, eu tinha acabado de acordar. E eu te confundi. Eu sou Jiang Fan." Liu Huyan sorriu com uma voz leve e animada, sem se importar. "Tudo bem. A gente ainda vai ter muito tempo para se conhecer." Do outro lado, naquele momento, Bai Ningbing abaixou a cabeça diante da sala e alisou com cuidado cada ruga da roupa. O celular dela vibrou algumas vezes. Ela tirou e viu que era uma mensagem do motorista, dizendo que o Sr. Jiang já tinha embarcado no avião. Depois de pensar 2 vezes, ela ainda mandou uma mensagem: "Lembra de avisar quando chegar bem." Depois de organizar o humor, Bai Ningbing respirou fundo e empurrou a porta. Os olhos dela se fixaram na figura no centro, que assombrava os sonhos dela. O coração dela acelerou sem querer. Ela caminhou depressa. Ao passar por várias pessoas, ouviu alguns rapazes ao lado dela brincando sobre alguma coisa. "Hao Yu hoje apresenta ela pra gente. Você escondeu por tanto tempo. Pra que tanta pressa? Quando fizer o pedido daqui a pouco, vocês vão ficar de cara." Pedido. Bai Ningbing se lembrou do que aconteceu na festa de aniversário dela um mês atrás. Ela de repente ficou esperançosa. Será que a brincadeira que ele fez aos 16 anos ia mesmo se realizar hoje? Por várias horas, Bai Ningbing ficou pensando nisso sem parar. Ela bebeu vários goles de vinho nervosamente. Quando o bolo foi trazido, as mãos dela tremeram levemente. Várias boas amigas se reuniram em volta de Bai Ningbing, com uma alegria ambígua nos olhos. "Bing Bing, seu sonho está prestes a se realizar. Como você está se sentindo?" Bai Ningbing abaixou a cabeça e sorriu sem dizer nada. Tang Yan também estava vendo a cena. De repente, ela lembrou de algo. Levantou a mão e a colocou no ombro de Bai Ningbing. Se aquilo acontecer mesmo, o que vai ser do Jiang Fan? Na festa de aniversário de Shen Haoyu, ela ouviu o nome Jiang Fan. O sorriso de Bai Ningbing sumiu de repente. Ela sentiu um pouco de culpa. Vendo que o rosto dela não estava bem, as outras rapidamente a consolaram. "Tá tudo bem, é só terminar. É só terminar agora. De qualquer forma, ele é só um rapaz comum. É fácil lidar com isso." "Isso. Se ele criar problema, a gente ajuda você a resolver." "Bing Bing, não se preocupa." Com o incentivo de várias delas, Bai Ningbing pegou o celular e digitou algumas palavras, mas o dedo dela parou no botão de enviar. Vendo ela hesitar, elas ficaram um pouco ansiosas. Elas pegaram a mão dela e apertaram para baixo. Na tela estava: "Você tá aí? Me avisa quando chegar." Uma nova mensagem apareceu embaixo: "Vamos terminar." As 2 mensagens tinham 3 horas de diferença. Fazendo as contas, meu avião já devia ter pousado. Ela devia ver essa mensagem logo. Bai Ningbing ainda estava pensando quando as melhores amigas a puxaram direto pro centro. Ao som de parabéns no salão inteiro e sob a expectativa ansiosa de Bai Ningbing, Shen Haoyu juntou as mãos e fez um pedido com devoção. "Espero ter sucesso aos 28 e fazer um pedido no ano que vem com Hu Shue." O rosto de Bai Ningbing, que estava sorrindo um segundo antes, ficou pálido num instante. E as outras pessoas na sala também ficaram chocadas. "Quem é Hu Shue? Deixe eu apresentar ela para vocês." Em meio aos gritos animados, o rosto de Shen Haoyu ficou levemente vermelho. "Ela é minha nova namorada." Assim que ele terminou de falar,
A porta da sala privada foi empurrada por fora. Uma moça bonita entrou devagar e sorriu para todo mundo. Olá, pessoal. Eu sou Xia Ruxui, namorada de Shen Haoyu. No meio do barulho, Shen Haoyu sorriu, segurou a mão da nova namorada e compartilhou com os amigos pequenos detalhes do relacionamento deles. Bai Ningbing sentou no canto e foi bebendo taça atrás de taça com as melhores amigas. Conforme bebiam, todo mundo foi ficando bêbado. Tang Yan levantou cambaleando e foi até Shen Haoyu. Diante do espanto de todos, ela se levantou e defendeu a melhor amiga. Shen Haoyu, você esqueceu a promessa que fez para Bing Bing? Ao ouvir isso, Xia Ruxui também mostrou curiosidade. Promessa? Que promessa? O rosto de Shen Haoyu ficou horrível na hora, mas Tang Yan estava bêbada demais para se importar. As outras melhores amigas também vieram apoiar ela. Você prometeu para Bing Bing que ficaria com ela aos 28. Nós todas lembramos. Você vai mesmo ser um homem sem coração? Xia Ruxu, que antes estava sorrindo, foi esfriando aos poucos. Ela virou a cabeça e olhou profundamente para Shen Haoyu. É verdade? Como dá pra levar a sério brincadeira de bêbado? Além disso, naquela época eu disse isso quando estava solteiro, mas agora eu tenho namorada. Como isso ainda contaria? Cada palavra foi como uma faca, perfurando o coração de Bai Ningbing. Ela cobriu o peito com uma mão e se apoiou no sofá para se levantar. Diante dos olhos de todos, ela sempre ria como louca. Isso mesmo, não conta. Você tem namorada. E eu tenho namorado. Foi só uma brincadeira. É tudo só uma brincadeira. Algumas palavras fizeram Xia Ruxui voltar a sorrir. Ela assentiu, segurou a mão de Shen Haoyu e caminhou na direção de Bai Ningbing e mostrou uma expressão como se nada tivesse acontecido. Parece que foi um mal-entendido. Ouvi dizer que você sempre teve namorado. Por que não trouxe ele hoje? A mente de Bai Ningbing ficou em branco. Mesmo assim, ela ainda forçou um sorriso para encarar Xia Ruxui. Ele voltou para participar de um casamento. Sem tempo. Ao ouvir isso, Xia Ruxui assentiu como se entendesse. Mas Shen Haoyu, por sua vez, teve um traço de desagrado nos olhos, com um tom cheio de desconfiança. Namorado? Quem? Já faz tanto tempo que voltei. Por que você nunca mencionou ele? Ao ver de novo o rosto de Shen Haoyu, Bai Ningbing não conseguiu dizer mais nada. Tang Yan se apressou em ir apoiar Bai Ningbing. Olhou para Shen Haoyu com rancor e falou num tom de deboche. Jiang Fan é o namorado da Bing Bing, o garoto mais bonito da festa de aniversário da Bing Bing. É ele. Shen Haoyu se lembrou daquela noite. Eu sorri e disse que era só um amigo casual. Eu sempre sentia que tinha algo errado. Perguntei por reflexo. Mas naquele dia, os dois disseram que eram só amigos. Era só uma briga de casal. Shen Haoyu, você já teve tantos relacionamentos e ainda não entendeu uma palavra. Eu me lembro. Já que vocês dois disseram que ele era seu namorado, então vou ligar e perguntar. E aproveitar para conhecer meu novo cunhado. Os rostos de Bai Ningbing e das melhores amigas dela escureceram num instante. Todas pensaram na mensagem de término de agora a pouco. Só de olhar para a cara delas, Shen Haoyu ficou totalmente confiante. Ele tirou o celular na hora, encontrou meu WeChat e fez uma chamada de voz. As mulheres sabiam que iam ser expostas e quiseram pegar o celular. Xia Ruxu foi bem protetora e ficou logo na frente. Shen Haoyu decidiu ir até o fim. Ele aumentou o volume ao máximo. Virado para o público, ligou o viva-voz. A sala ficou em silêncio de repente. Só se ouvia o som do toque. Bai Ningbing enfiou as mãos nas mangas e as fechou com força em punhos. Ela rezou em silêncio no coração, rezando para que eu não atendesse essa ligação, rezando para que eu ainda não tivesse visto aquela mensagem. Durante 1 minuto de toque, Bai Ningbing sentiu o coração quase saltar do peito. Vendo que a chamada automática estava prestes a acabar, quando todos já estavam ficando meio entediados, a ligação foi atendida. Sr. Shen, o que foi? O rosto de Bai Ningbing ficou pálido num instante. Em total contraste com ela, estava o sorriso ambíguo de Shen Haoyu. Nada demais. Hoje é meu aniversário. Ouvi dizer que você é o namorado da Bing Bing. Quero te convidar para vir se divertir. Houve um breve silêncio no telefone. Por alguns segundos. Bai Ningbing estava tão nervosa que mal conseguia respirar. Desculpa, estou em Jinbei agora. Acho que não vou poder ir. Ao ouvir meu tom normal, Bai Ningbing imaginou que eu ainda não tinha visto a mensagem. Ela se sentiu aliviada. Mas eu ainda não tinha terminado de falar. Ele soltou um "ah" cheio de sentido e falou com um sorriso. Aliás, eu terminei com Bai Ningbing. Sr. Shen, não entenda errado. Shen Haoyu ficou um pouco surpreso, mas sentiu mais foi satisfação. Vocês terminaram? Quando foi isso? Agora há pouco, uns 10 minutos atrás. Recebi a mensagem de término dela. Todas as pessoas ao redor, vendo a cena, fizeram expressão de quem queria rir, mas não tinha coragem. A cara de Shen Haoyu ficou ainda pior. Ele sorriu com frieza. Lançou um olhar gelado para as moças que estavam provocando de propósito e falou num tom suave. Tá bem? Eu vou avisar ela. Desculpe, Sr. Jiang. Obrigado pelo incômodo. Feliz aniversário de 28 anos para você. E desejo um final feliz para todo casal que se ama. De propósito ou não,
Quando dei os parabéns, enfatizei a palavra 28. Parecia que eu estava dizendo a todos que já sabia de toda a história. Ninguém teve coragem de perguntar nada. Só puderam ver a ligação ser encerrada. O clima na sala despencou até congelar. Ficou um silêncio de 5 ou 6 minutos. Por fim, Xia Hushui veio apaziguar a situação. Ela ergueu um brinde para Bai Ningbing, tentando deixar a questão mais leve. Depois que Bai Ningbing despejou a última gota de vinho na boca, bateu a taça com força e saiu da festa de aniversário com as melhores amigas. Antes de sair, Bai Ningbing ouviu algumas conversas entre Xia Hushui e os outros. Hao Yu, esse Sr. Jiang é de Jinbei? Ouvi dizer que sim. O que foi? Nada. Jiang, de Jinbei, soa familiar. Talvez eu esteja pensando demais. Assim que saíram do salão, várias melhores amigas cercaram Bai Ningbing, puxaram ela para outra sala privada e a consolaram com um monte de palavras. Bing Bing, ainda bem que você não se casou com um homem como Shen Haoyu. Senão, com a quantidade de namoradas que ele teve em 7 anos, o banquete de casamento teria que ser separado. Um conquistador desses que se encanta por qualquer uma. Se você casasse com ele, podia dar ruim. Isso, você devia ficar com o Afan. Isso. O Afan é melhor que Shen Haoyu em tudo. Ele deve estar bravo hoje pra falar desse jeito. Bing Bing volta e acalma ele direitinho. E explica melhor. Ele gosta tanto de você. Com certeza vai entender. Com a ajuda das melhores amigas, o humor de Bai Ningbing melhorou um pouco. Ela pegou o celular e abriu minha conversa. E ficou pensando muito no que mandar. Afan, eu só perdi um jogo com todo mundo. O castigo era terminar com o namorado. E depois ligar pra outra pessoa, pra ver sua reação. Não leva a sério. Faz quanto tempo que você está em Jinbei? Já entrou num hotel? Ou está ocupado montando o cenário do casamento? Você volta amanhã ou depois de amanhã? Ou depois de amanhã? Posso ir te buscar? Depois de mandar a mensagem, passou muito tempo e não veio resposta. Bai Ningbing ficou olhando para a tela nervosa. As melhores amigas se entreolharam e logo tentaram distrair ela. Ah, é um casamento. Ele deve estar ocupado demais para responder. Bing Bing, não pensa demais. Zhang Feng vai te responder quando estiver livre. Se ele estiver mesmo bravo, amanhã a gente vai com você para Jinbei pedir desculpa. E pedir desculpa pessoalmente. Quando recebi a mensagem de Bai Ningbing, eu estava no quarto ajudando Liu Huyan a experimentar vestidos de noiva. Cliquei na mensagem e não pude deixar de rir ao ver a primeira linha. Não esperava que ela fosse capaz de inventar desculpas tão rápido. Ela realmente pensa rápido. Infelizmente, agora eu não acredito em uma palavra do que ela diz. Eu consigo imaginar Bai Ningbing sendo rejeitada por Shen Haoyu na frente de todo mundo. Ela veio tentar remendar isso porque não conseguiu salvar a própria imagem. E aí, lembrando daquela ligação tão estranha, talvez a cena tenha sido ainda mais intensa. Nesse momento, de repente, senti um pouco de arrependimento por não ter visto essa cena com meus próprios olhos. Suspirei baixinho. Liu Huyan, que estava ajeitando a saia, ergueu os olhos. O que foi? Esse vestido de noiva não ficou bonito? Então eu mando alguém trazer outro. Não. Só perdi uma boa cena por causa do casamento. Fiquei só um pouco arrependido. Boa cena? Que boa cena? Pode me contar? Eu fiquei com vontade de compartilhar, mas sabia que não era apropriado mencionar minha ex-namorada. Então quis mudar de assunto. Era uma festa de aniversário de alguns amigos em Xangai, e teve uns mal-entendidos. Não foi nada demais. Não é nada. Vamos focar primeiro no casamento. Vendo que eu não queria falar mais, Liu Huyan não perguntou de novo. Ela foi até a sala e trouxe algumas sobremesas. Você está com fome? Vamos comer um lanche primeiro. Depois que terminarmos, eu saio para comer com você. Tem algo que você queira comer? Estou mesmo com fome. Perguntei a Liu Huyan do que ela estava com vontade e anotei. Depois ela saiu para organizar isso. Enquanto eu pedia as coisas, mergulhei em pensamentos. Pelas informações que reuni até agora, Liu Huyan é a terceira filha do grupo Liu em Pequim. Ela é 2 anos mais nova que eu. Ela tem uma irmã mais velha, 2 anos mais velha que ela. E a outra irmã é 5 anos mais velha que ela. Agora ela é a vice-presidente do grupo Liu. Ela também foi criada pela irmã mais velha, então tem um bom caráter. Nos últimos anos, as famílias Jiang e Liu têm mantido contato frequente. A família Jiang também investigou e se informou de várias formas antes de sugerir com cautela uma aliança por casamento. Segundo minha mãe, Liu Huyan só olhou minha foto e pareceu satisfeita comigo. E concordou. Eu não concordo com essa afirmação. Afinal, eu encerrei meu último relacionamento e voltei para me casar. Eu realmente queria contribuir com a família Jiang. Do começo ao fim, eu não levei essa aliança a sério. Só queria fazer funcionar. E me divorciar se não desse. Nada daquela coisa de amor à primeira vista que minha mãe falou. Depois de passar uma tarde juntos, os dois ainda não se conhecem bem. Mas eu ainda consigo sentir pelos detalhes que essa noiva não é nada ruim. Nem preciso falar da aparência, que já é naturalmente marcante.
E quanto ao temperamento e jeito, até agora ela tem sido gentil e bondosa. Ela faz as coisas com organização e é atenciosa, além de muito instruída. No geral, estou satisfeito com essa noiva repentina. Além de satisfeito, também estou agradavelmente surpreso. Parece que meus pais têm bom gosto. Depois de beber a noite inteira, quando Bai Ningbing acordou, a primeira coisa que fez foi ligar o celular para ver se eu tinha respondido. Mais de 10 horas tinham passado, mas a janela de conversa continuava vazia. Bai Ningbing esfregou os olhos com força e, com raiva, arremessou o celular na parede. Isso acordou todo mundo. Todos viram o gesto dela, e o álcool no corpo sumiu na hora. Quem diria que Jiang Fan também gosta de jogar esse tipo de jogo de se fazer de difícil? Não se preocupa, Bing Bing, a gente vai com você e traz ele de volta. As outras pessoas também se juntaram depressa para consolar. Bai Ningbing se sentiu um pouco melhor. Assim que saíram do bar, foram direto pro aeroporto. No caminho, Bai Ningbing ficou olhando em transe para os prédios altos ao longe. Ela sentiu um pouco de arrependimento. Se soubesse que seria tudo em vão, devia ter aceitado ir para Jinbei ontem. Quanto mais pensava nisso, mais perdida se sentia. Só conseguiu se consolar à força. Ainda bem que eu não fui. Depois do que ouvi Shen Haoyu dizer, fiquei totalmente sem esperança. Ao longo dos anos, eu quis desistir incontáveis vezes, mas por causa da promessa dos 28, sempre mantive uma fantasia. Especialmente depois de ficar comigo, ela quase ficou dividida por dentro. Ela não sabia com que rosto encarar esse namorado tão dedicado a ela. Agora, nessa escolha difícil, chegou a hora da decisão final. Ela perguntou às melhores amigas, meio testando: se hoje eu não conseguir acalmar ele, quero falar de casamento. O que vocês acham? Ao ouvirem a palavra casamento, todas arregalaram os olhos. Casar com Jiang Fan? Com a família dele, seus pais não vão concordar, né? Ele é bom, bonito e tem um temperamento ótimo. Mas acho que tudo bem namorar. Pra casar, ele ainda não está à sua altura. Embora várias amigas jogassem um balde de água fria, Bai Ningbing não ouviu. Ela se encostou na cadeira e a cabeça ficou revivendo cada detalhe do nosso passado juntos. Depois do aniversário de 25 anos dela, a cada poucos meses, eu mencionava casamento de forma direta ou indireta para testar a atitude dela. Ela conhecia meus pensamentos e sabia que minha família estava me pressionando. Mas, por egoísmo, ela continuou fingindo não entender. Agora a gente não é mais jovem. Ela ainda me ama profundamente e não quer mais me perder. Embora casar seja cheio de dificuldades, ela está disposta a tentar. Ao dizer isso, Bai Ningbing finalmente decidiu me pedir em casamento em Jinbei. Ela mandou uma mensagem para a assistente pedindo que tirasse uma foto do par de alianças que tinha causado alvoroço na internet. Antes de embarcar, a assistente respondeu que o anel tinha sido vendido pelo preço astronômico de 900 milhões de yuans. Bai Ningbing ficou um pouco surpresa. Era só um par de alianças. Para chegar a um preço tão alto, Bai Ningbing perguntou o nome do comprador. A assistente respondeu que o sobrenome era Liu, família Liu de Pequim. Ao pensar nesse sobrenome famoso nesse círculo, Bai Ningbing também ficou um pouco surpresa, mas ela tinha alguma amizade com a segunda filha da família Liu. Então ligou para perguntar. Eu tirei as fotos desse par de alianças. Minha irmã vai se casar hoje. Eu dei isso como presente de casamento pros noivos. Bing Bing, você perguntou tarde demais. A senhorita Liu se casa hoje, porque todos os acontecimentos felizes aconteceram no mesmo dia. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos dela. Ela escolheu bem as palavras e agradeceu com educação. Eu bebi demais e acabei esquecendo de tirar fotos. Senhorita, de nada. Já que a terceira jovem senhorita vai se casar, faz um favor, transmita meus parabéns a ela. Não sei qual jovem mestre teve tanta sorte. Minha irmã se casou com alguém da família Jiang. É uma união à altura, bem compatível. Ao ouvir o sobrenome Jiang, Bai Ningbing pensou em mim. Jiang Fan também tem o sobrenome Jiang. Será que ele foi ao casamento das famílias Liu e Jiang? Será que Jiang Fan tem algum primo ou amigo na família Jiang? Muitos pensamentos estranhos surgiram na cabeça de Bai Ningbing. Assim que desceu do carro e foi atingida pelo vento frio, eles sumiram por completo. Ela balançou a cabeça, ergueu a mão para apertar as sobrancelhas e jogou todos esses pensamentos estranhos para longe. Sendo um rapaz comum de um condado qualquer, como ele poderia ter ligação com a família Jiang? Depois que o avião pousou no aeroporto capital, Bai Ningbing me ligou. Eu parecia ainda estar bravo. Ao meu redor havia uma multidão barulhenta, e a atitude dela não estava muito boa. Minha ex-namorada me ligou especialmente. O que foi? Ao ouvir a expressão ex-namorada, Bai Ningbing se lembrou do que aconteceu ontem. A pressão dela subiu na hora, mas ela sabia que não era hora de perder a calma. Então conteve a raiva e explicou com paciência. A Fan, o término de ontem foi só uma brincadeira. Você pode acreditar em mim.
Sério, eu não me importo se foi brincadeira. Eu só acredito no que vejo. Você não precisa explicar. Estou ocupado agora. Não tenho tempo para conversar com você. Depois disso, eu não liguei para a reação dela. Desliguei o telefone na hora. Bai Ningbing ficou com o rosto escuro de tanta raiva. Não discute por telefone. Fala com jeito quando vocês se encontrarem. E ele vai se acalmar. Várias melhores amigas a convenceram uma atrás da outra. Só então a expressão de Bai Ningbing suavizou. Pra Vila Tinquan. Depois que ela disse Tinquan Vila, todo mundo percebeu que tinha algo errado. Elas se entreolharam. Esse lugar não é uma área famosa dos ricos no norte de Pequim? Quem mora lá é gente que com uma tossida já balança o círculo inteiro. Se o amigo de Jiang Fan tivesse feito o banquete de casamento ali, o coração de Bai Ningbing acelerou. Os pensamentos que ela teve antes de embarcar foram voltando aos poucos. Será que Jiang Fan é mesmo um primo distante da família Jiang? Às 10h30, o casamento estava prestes a começar. Os convidados foram se sentando um após o outro. Eu estava no balcão mais alto. Esse casamento foi planejado e organizado por Liu Huyan, e foi tudo muito cuidadoso. Percebi que o que minha mãe disse não era mentira, e até foi um pouco modesto demais. Pela lógica, no casamento das famílias Jiang e Liu, todas as famílias importantes do círculo viriam, mas no máximo, só havia 700 ou 800 mesas. Como poderiam usar um espaço tão grande assim? Embora o sol tivesse saído, ainda era inverno. E do lado de fora ainda fazia frio. Para a experiência dos convidados, incontáveis aquecedores foram espalhados ao redor. E os suportes de flores foram decorados com flores trazidas da Europa. As lembranças entregues na recepção também eram pingentes de ouro puro em forma de fechadura da união. Cada convidado tinha um. Essa cena luxuosa e exagerada fez até eu, que cresci no exterior, sentir um pouco de dor no bolso. Arrumei o cabelo bagunçado pelo vento. Eu estava prestes a dizer algo quando Liu Huyan veio até mim. Tá frio lá fora. Vamos entrar. Assenti e a segui pra dentro. Liu Huyan me trouxe outra xícara de café quente. Alguém ligou agora há pouco, dizendo que estava em Pequim. Perguntou onde era o local do casamento. É seu amigo? Quer que a gente mande alguém buscar? Que amigo? Peguei o celular rápido e olhei o histórico de chamadas. Vi o nome Tang Yan, e minha expressão ficou um pouco estranha. Uma ligação da Tang Yan. Ela está em Jingbei. Ah, um sorriso misterioso apareceu nos meus lábios. Não vai. Eles virão por conta própria. Aliás, tem gente demais no local. Vi muitas câmeras nas montanhas próximas tirando fotos escondidas. A gente devia mandar reforçar a segurança, para evitar qualquer incidente. Liu Huyan não pensou muito nisso e concordou. Antes de sair, ela me entregou as alianças. Vendo Liu Huyan sair do quarto, finalmente soltei a risada que eu vinha segurando. Bai Ningbing veio ao meu casamento. Eu nem conseguia imaginar como seria a expressão dela ao me ver no palco. Devia ser incrível. Ergui a caixinha de alianças na minha mão e a abri. Quando vi o par de alianças lá dentro, fiquei levemente atordoado. Eu já tinha visto essas alianças numa revista 2 meses atrás e mostrei para Bai Ningbing. Naquela época, eu ainda imaginava que um dia pediria ela em casamento, ajoelhado. Quem diria que, só meio mês depois, eu descobriria sobre ela e Shen Haoyu. O casamento e as alianças que eu esperava há tanto tempo, agora eu tinha os dois. Melhor ainda que a noiva fosse outra pessoa. Até hoje não sinto mais nenhuma nostalgia por tudo o que aconteceu. Só gratidão. Às 11 horas, o casamento começou pontualmente. Sob o olhar de todos, o pai Liu conduziu a mão da filha e entrou devagar. E a entregou a mim. Depois de passar por todos os rituais passo a passo, logo chegou a hora da troca de alianças. Liu Huyan pegou a aliança e estava prestes a colocá-la em mim. De repente, houve uma confusão na plateia. Olhei para lá e vi Bai Ningbing de relance. Ela empurrava as pessoas à frente como louca e fixava os olhos no palco. Várias melhores amigas vieram atrás dela e gritavam meu nome. A mudança repentina atraiu a atenção de todos os convidados. Todos os olhares iam e voltavam pelo palco. Diante dos olhares maliciosos vindos de todos os lados, eu permaneci calmo. Virei a cabeça para olhar Liu Huyan. Ao ver o rosto dela cheio de raiva e confusão, me apressei em explicar em voz baixa. Desculpa, são minhas amizades de Xangai. Podemos pausar a cerimônia por alguns minutos? Posso ter uns minutos para convencê-las? Liu Huyan hesitou, mas assentiu. Ergui a mão, pedindo que toda a equipe parasse. Os seguranças já tinham imobilizado quem estava causando confusão e estavam prestes a arrastá-las para fora. Ao me ver erguer a mão, eles pararam. Do começo ao fim, os olhos de Bai Ningbing ficaram grudados em mim, sem se desviar nem por um instante. Ao me ver de terno de noivo, em pé diante dela, com expressão tranquila, ela já não conseguiu controlar o temperamento.
Você disse que veio ao casamento de um amigo. Esse amigo é você mesmo? Eu não pude deixar de rir. Falando de modo geral, isso normalmente não quer dizer a si mesmo? Bai Ningbing quase riu de raiva com essas palavras. Ela fechou os olhos, e quando abriu de novo, estavam ardendo de raiva. Foi por isso que você se casou escondido de mim? Como assim escondido de você? O casamento das famílias Jiang e Liu está repercutindo na internet há mais de um mês. Bai Ningbing, você não usa a internet? As palavras Jiang e Liu fizeram Bai Ningbing se lembrar de algo. O quê? Ela virou a cabeça de repente para olhar a noiva, Liu Huyan. Esse rosto parecia com o da segunda irmã dela, Liu Yunsheng. Bai Ningbing reconheceu na hora. As pupilas dela se dilataram de repente, e a pele no canto da boca tremeu levemente. A pessoa inteira estava cheia de incredulidade. A parceira de casamento de Liu Huyan é Jiang Fan. Quem é Jiang Fan? Tang Yan e as outras atrás dela também perceberam esse problema e soltaram um grito de espanto. Jiang Fan, você é da família Jiang de Pequim. Olhei para elas em silêncio e me apresentei com calma. Para ser exato, sou o próximo herdeiro da família Jiang de Pequim, o único filho de Jiang Shuming e Ye Ying. Sou o noivo de Liu Huyan. Vocês ainda têm alguma dúvida sobre a minha identidade? Essa longa lista de títulos calou às 6 na hora. Em Xangai, essas jovens senhoritas até conseguem mandar em muita coisa. Mas aqui é Jinbei, a capital do país. A origem familiar e o status delas não bastam diante das famílias Jiang e Liu. Não sei quanto tempo elas ficaram em silêncio. Bai Ningbing perguntou com a voz rouca, algo muito importante para ela. Por que você não disse antes? Você também escondeu muita coisa de mim, não foi? Como o acordo dos 28 anos. Essas palavras deixaram o rosto de Bai Ningbing completamente pálido. Ela se debateu de novo e explicou com ansiedade. Eu posso explicar isso. Afan? Eu nunca esqueci Shen Haoyu, mas nesses 7 anos, ela foi interrompida. Liu Yuran, que estava assistindo, interrompeu na hora. Ela disse ao segurança, levem elas embora. Liu Huyan segurou minha mão e falou comigo com suavidade. Agora não é o momento certo para resolver isso. Afan, depois do casamento, vamos convidar suas amizades para uma refeição separada. Não vamos fazer os convidados esperarem por muito tempo. Eu não esperava que Liu Huyan fizesse uma escolha tão decisiva. Assenti concordando, mas ainda havia muitas dúvidas no meu coração. Só que agora não era a hora de resolvê-las. Liu Huyan segurou meu braço, e os dois voltaram juntos para o centro do palco. A música suave de piano voltou a tocar. Em meio aos aplausos da plateia, o casal completou a cerimônia de troca de alianças. No momento em que o buquê foi lançado, muitas pétalas, penas e fitas caíram do céu. A luz deslumbrante do meio-dia brilhou sobre Liu Huyan, iluminando o rosto delicado e bonito dela. Eu me virei e nunca mais olhei para trás. Caminhei a passos largos rumo ao futuro e ao amanhã. Depois do grande casamento, eu estava um pouco cansado. Lembrando do que aconteceu durante o dia, achei que era hora de ter uma conversa franca com Liu Huyan. Sobre o que aconteceu hoje, você tem algo para me perguntar? Liu Huyan fez uma pausa enquanto enxugava o rosto e me olhou com atenção. Se você quiser falar, então eu tenho perguntas. Se você não quiser falar, então não tenho nada para perguntar. A atitude moderada e gentil dela me surpreendeu. Pela primeira vez, senti que me casei com alguém fora do comum. Você não tem curiosidade sobre minha relação com elas? Sobre qual é a nossa relação? Você não se preocupa com o que aconteceu hoje e com que tipo de confusão pode vir disso tudo? Liu Huyan se sentou na poltrona macia ao lado, com tranquilidade nos olhos. Curiosidade e preocupação, mas isso não é importante. O importante é você. Meu casamento terminou perfeitamente, e você virou meu marido. Nós vamos caminhar de mãos dadas por muitos amanhãs. Quanto ao passado, se você quiser dividir comigo, eu vou ficar feliz. Se você não quiser falar, eu posso entender. Tudo já passou. Pra que insistir no que não pode ser mudado? Naquele momento, senti a diferença entre as pessoas. E também renovei meu entendimento sobre Liu Huyan. Tocado pelas palavras dela, não quis mais esconder. Então falei direto. O grupo que apareceu no casamento era minha ex-namorada e as melhores amigas dela. Nós namoramos por 7 anos. Eu queria me casar com ela, mas ela sempre gostou de outra pessoa. Depois que descobri isso, decidi terminar e voltar para Pequim. Meus pais sempre me pressionaram para casar, então eu aceitei. Ontem eu terminei oficialmente com ela. Ela não sabia que eu era da família Jiang, então veio ao casamento e fez escândalo. Enquanto ouvia, Liu Huyan mostrou uma expressão sutil. Terminou ontem e casou hoje. Não foi um pouco apressado? Talvez tenha sido um pouco apressado. Mas você e eu somos só um casamento por interesse. Desde que a gente mantenha uma relação estável em público, não basta? Quando falei isso com uma expressão de que era algo óbvio, Liu Huyan sorriu de leve. Você não se importa nem um pouco com o tipo de pessoa que sua parceira é? Eu não me importo muito.
Só quero herdar o grupo Jung o mais rápido possível. O coração de Liu Huyan tremeu com força. Ela me olhou por muito tempo e então assentiu de leve. Bai Ningbing foi arrastada pelos seguranças por várias centenas de metros. Ela nunca tinha sofrido tamanha humilhação na vida. As outras melhores amigas não estavam muito melhores. Foram deixadas no portão da vila. Diante da expulsão feita por dezenas de seguranças, não ousaram dizer nada. E escadaria abaixo, havia centenas de repórteres com câmeras, preocupados por não conseguirem filmar o casamento. Vários jornalistas com boa visão reconheceram Bai Ningbing na hora e correram para entrevistá-la. Senhorita Bai, a senhora também foi convidada para o casamento da senhorita Liu San com o Sr. Jiang? A senhora não parece muito bem agora. Aconteceu alguma coisa lá dentro? Assim que alguém tomou a frente, um monte de repórteres correu para tirar fotos e fazer perguntas. Bai Ningbing já estava num humor péssimo. E agora ainda foi fotografada desse jeito tão constrangedor. Ela ficou furiosa, empurrou as pessoas à frente sem cerimônia e derrubou várias câmeras. E depois foi embora com o grupo dela. Naquela noite, Bai Ningbing apareceu nas manchetes do entretenimento por agredir repórteres. A reputação do grupo Bai despencou de um dia para o outro, e surgiram incontáveis notícias negativas. A família Bai nem conseguiu conter isso jogando dinheiro. Quando Shen Haoyu ligou, Bai Ningbing estava trancada no quarto do hotel, e bêbada. Alô, Peng Beng. Eu vi a notícia de que... Alô, quem se casou com a família Liu foi Jiang Fan. Ele é da família Jiang. Sim. E daí? Depois de receber a confirmação, a voz de Shen Haoyu trouxe um toque de animação. Rushui acabou de me dizer que o plano do projeto preparado em conjunto por Bai, Jiang, Liu e Shen já tomou forma. Ouvi dizer que a decisão final sobre a execução do projeto fica em Jingbei. Já que vocês namoraram por tantos anos, tem como pedir ajuda a ele para fazer esse projeto vir pra gente? Embora Bai Ningbing não estivesse totalmente lúcida, ainda mantinha o último fio de razão. Ela soltou uma risada fria e falou num tom desesperado. Pedir ajuda a ele? Ele se casou com Liu Huyan. E daí? Vocês não ficaram juntos por 7 anos? Mesmo terminados, ele ainda deve ter algum sentimento por você. Você pode tentar. O tio Bai acabou de me ligar perguntando onde você está, num tom bem irritado. Se você conseguir resolver esse projeto, ele se acalma. Ele não vai descontar em você o que aconteceu hoje, né? Ao ouvir esse conselho, Bai Ningbing se sentiu um pouco aliviada. Ela não ousou levar isso na leveza, e só deu uma resposta vaga. Depois desligou. Ela se esforçou para se levantar e foi pro banheiro lavar o rosto, e a cabeça ficou quase toda clara. Alguns minutos depois, Tang Yan bateu a porta e entrou, e começou a discutir o projeto com ela. Bai Ningbing se encostou no sofá, olhando friamente pela janela, com a mente um caos. Esse projeto é um grande pedaço de gordura. Várias forças de Pequim, Xangai, Hong Kong e Macau estão disputando. As 4 famílias de Xangai se uniram, só para conseguir abocanhar isso com firmeza. Segundo as informações reunidas, a responsável por esse projeto muito provavelmente será Jiang Jiang. Ela é minha própria tia. Se eu puder usar meu relacionamento para entrar nessa linha, o resultado vai ser muito melhor com bem menos esforço. Depois de pensar por um tempo, Bai Ningbing ainda decidiu tentar, não só por esse projeto, mas também para me ver de novo. No segundo dia de casados, depois de pegar a certidão, fui direto para a sede do grupo Jiang como vice-presidente. Para me ajudar a me adaptar o quanto antes, meu pai promoveu vários secretários e assistentes para ficarem comigo. Passei o dia todo lendo documentos e relatórios. E finalmente tive uma noção geral da situação interna. Quando me dei conta, já estava escuro. Já eram 8 da noite. No prédio inteiro, só meu escritório ainda estava com a luz acesa. Por que você está aqui? Liu Ruyan sorriu de leve com um toque de impotência na voz. Hoje é o segundo dia do nosso casamento. Pela lógica, eu ainda devia estar em lua de mel. Lembrei que de manhã, depois que saímos do cartório, eu disse que iria para a empresa. E da expressão sutil que Liu Ruyan mostrou. Finalmente entendi o significado daquela expressão. Expliquei meio constrangido que era meu primeiro casamento e eu não tinha experiência. Então esqueci dessas coisas. Mas casamento e lua de mel devem ser preocupação de casais comuns. Nós somos só um casamento por interesse, então não tem necessidade de comemorar. Nos olhos de Liu Ruyan, passou um traço quase imperceptível de decepção, mas ela logo ajustou as emoções. Ela abriu a porta do passageiro e entrou. Se você estiver ocupado, tudo bem não comemorar. Mas afinal a gente é casado. Faz um favor, jante comigo, homem ocupado. O vice-presidente Jiang devia concordar. O tom dela trouxe um pouco de provocação, o que me fez sorrir sem querer. Assenti e entrei no carro. O jantar foi marcado num famoso restaurante ocidental. Era horário de jantar. Nós chegamos um pouco tarde e as salas privadas já estavam todas cheias. Eu também estava com fome. Estava com preguiça de insistir. Depois de conseguir o consentimento de Liu Ruyan,
Sentamos num canto perto da janela, no salão. Depois de pegar o cardápio, Liu Huyan me entregou direto. E então apresentou vários pratos famosos do restaurante. Seguindo as sugestões dela, pedi 4 ou 5 pratos de que eu gosto. Depois devolvi o cardápio para ela. Liu Huyan não pediu mais nada. Sério que não vai pedir mais? Meu gosto talvez seja um pouco diferente. Pode ser que você não se acostume. Ela balançou a cabeça com um sorriso e os olhos dela brilharam. Já que somos marido e mulher, vamos comer na mesma mesa todos os dias. Claro que eu vou experimentar mais do que você gosta e me acostumar aos poucos. A gente se casou, não se vendeu. No jantar, ainda podemos escolher a comida de que gostamos. Ainda temos o direito de escolher o que queremos comer. Você não precisa pensar tanto. Pode falar se tiver qualquer coisa. A gente pode conversar. Podemos conversar sobre tudo? Sim. Podemos conversar sobre não cancelar a lua de mel? Podemos, vendo o olhar sério dela, achei que ela ia fazer alguma exigência, mas ela soltou logo de cara justamente a lua de mel. Fiquei um pouco surpreso. Você quer mesmo ir para a lua de mel? Estou ocupada com esse casamento há muito tempo. Só quero descansar bem. E nossos pais dos dois lados também esperam que a gente se aproxime logo. Acho que a lua de mel é uma ótima oportunidade. O que você acha? Ao ouvir o tom sincero dela, todas as desculpas que eu tinha preparado ficaram presas na garganta. Pra falar a verdade, Liu Huyan é uma boa esposa e respeita minhas opiniões em tudo. Pra mim, a lua de mel é algo opcional. Eu não queria machucar os sentimentos dela por uma coisa tão pequena. Então concordei. Depois de receber uma resposta positiva, o sorriso no rosto de Liu Huyan ficou ainda mais bonito. Quando você terminar essa fase, eu organizo tudo. Bai Ningbing esperou o dia inteiro embaixo do prédio do grupo Jiang até me ver. Ela me seguiu até o restaurante e quis encontrar uma chance de me ver sozinha. Tá bom, eu não saí do meu lugar a noite toda. Eu ria e conversava com Liu Huyan, e a cena dos dois se servindo profundamente machucou Bai Ningbing. Os pratos na mesa já estavam servidos havia 2 horas, mas ela não deu uma mordida. Os olhos dela estavam fixos no meu rosto sorridente e gentil. Por fim, quando me levantei para ir ao banheiro, Bai Ningbing correu atrás de mim e me parou no corredor. Afan, por que você aceitou casar com Liu Huyan? Eu me virei, e meus olhos mostraram um lampejo de surpresa. Se eu não me engano, a gente já terminou. Importa pra você se eu me caso ou não? Meu tom indiferente fez Bai Ningbing sentir que estava sendo desprezada. Ela não conseguiu evitar um surto de raiva. O casamento das famílias Jiang e Liu foi decidido há mais de um mês. Naquela época, a gente ainda não tinha terminado. Você já tinha encontrado uma nova parceira? Ergui a mão e olhei de leve pra ela, num tom tranquilo. Sim. Fazia 1 mês que eu planejava voltar pra Jingbei pra me casar. Mas por que você está brava? Você podia planejar terminar comigo no aniversário de 28 anos de Shen Haoyu. Então foi errado eu planejar minha saída com 1 mês de antecedência? Algumas palavras deixaram Bai Ningbing sem resposta. Ela apertou os punhos e engoliu a mágoa e o arrependimento no peito. Tentou se defender. Minha relação com ele não é como você pensa. Eu sei que ele não gosta de mim. Só que a gente se conhece há tantos anos e havia aquela promessa. Então isso virou uma obsessão no meu coração. Eu queria ficar com você. No caminho pra Jingbei, eu já estava pronta para te pedir em casamento. Eu até tinha escolhido as alianças. Afan, você pode acreditar em mim uma vez? Você foi completamente rejeitada por ele e só então se lembrou de mim como estepe. Que pena, eu já me casei. Bai Ningbing, você devia ir pedir Shen Haoyu em casamento. Talvez ele aceite. Meu tom estava cheio de sarcasmo sem disfarce. Ao ouvir isso, Bai Ningbing sentiu ainda mais dor. Ela deu um passo à frente para segurar minha mão, mas eu desviei. Eu nunca gostei dele. Eu estava confusa antes, não enxergava quem ele era. Até aquela festa de aniversário, foi que percebi que nesses 7 anos, me acostumei a ter você ao meu lado. Eu realmente queria me casar com você. Eu achava que ele era só um conquistador, mas ainda tinha um pouco de sinceridade. Agora, depois de ouvir o que ele disse, eu sinto até enjoo. Você odeia Shen Haoyu por ele não te aceitar. Odeia que ele te trate como estepe. Você acha que esperou Shen Haoyu por 7 anos e que seu amor profundo por ele é claro pra todos. Quase se emocionou sozinha até chorar. Mas enquanto odeia ele, já pensou que, no fundo, você não é diferente dele? Ele não te aceita e te mantém pendurada. Você não se conforma e me mantém preso. Vocês são do mesmo tipo. Então por que ainda posa de quem não entendia nada e agora se arrepende? Num instante, o rosto de Bai Ningbing ficou branco, restando só uma palidez sem cor. Eu não liguei pro humor dela naquele momento e não quis continuar me enrolando com ela. Virei e caminhei em direção ao salão. Quando passamos um pelo outro, Bai Ningbing não conseguiu evitar segurar minha mão. Minha paciência chegou ao limite. Eu me soltei dela na hora. Durante o puxão, o lustre velho e gasto acima da nossa cabeça rangeu e caiu, batendo direto na minha cabeça. No momento do perigo, Bai Ningbing me empurrou pro lado por reflexo. Com um estrondo
estrondo, a luminária de ferro, pesando dezenas de quilos, atingiu o ombro dela. Eu fui empurrado vários metros e acabei esbarrando em Liu Huyan, que tinha chegado. Ela olhou para trás sem evitar e viu Bai Ningbing caída no chão. Bai Ningbing, encolhida de dor, com a mão esquerda cobrindo com força o ombro direito, e o rosto inteiro vermelho de dor. Os garçons que ouviram o barulho vieram um após o outro para verificar o ferimento de Bai Ningbing. Liu Ruyan também franziu a testa e perguntou se eu estava machucado. Depois de confirmar que eu estava bem, ela soltou um suspiro de alívio. Ela me ajudou a sair desse lugar de problema. Vendo os dois saírem de mãos dadas, Bai Ningbing, caída no chão, mordeu os lábios com força. Ela queria dizer alguma coisa, mas não conseguiu conter o engasgo na garganta. Ela fechou os olhos, desesperada. Lembranças passaram pela mente dela, todas relacionadas a mim. Quando ela estava com dor no estômago, eu ficava ao lado dela o tempo todo. Eu procurava muitos médicos e me preocupava com o estado dela o tempo todo. Quando ela bateu na parede e o braço ficou roxo, eu logo cozinhava um ovo para aliviar. Quando ela não conseguia dormir à noite, eu me obrigava a ficar acordado, ouvia música e fazia sopa reconfortante. No passado, sempre que tinha algo relacionado a ela, eu me importava com tudo. Agora ela se feriu tanto para me salvar e eu não reagi nem um pouco. Fui embora com outra pessoa na frente de todos. Só nesse momento, Bai Ningbing finalmente confirmou que eu já não era mais quem ela conhecia. Eu já não a tratava como a única, nem a amava mais. Quando cheguei em casa, meu humor foi se acalmando aos poucos. Deitado no sofá, tomando chá quente, relembrei a cena de agora há pouco. Ainda senti um pouco de medo. Eu estava prestes a reclamar com Liu Ruyan quando virei a cabeça e a vi agachada com um kit de primeiros socorros. Eu não me machuquei. Por que trouxe isso pra cá? Aqui. Liu Ruyan não respondeu. Ela só apontou de leve pro meu tornozelo. Aqui. Segui o olhar dela e percebi que o calcanhar tinha sido cortado por um caco de vidro. Liu Ruyan pegou um cotonete e passou no álcool. Pode arder um pouco. Normalmente eu nem ligaria pra um machucado tão pequeno. Então, vendo Liu Ruyan tão preocupada, também fiquei um pouco sem jeito. É um machucado pequeno. Tudo bem se não tratar. Não precisa se preocupar tanto. Embora eu tenha dito isso no momento em que o álcool tocou a ferida, ainda puxei o ar com força. Depois de desinfetar, Liu Ruyan pegou um curativo e cobriu o corte. Depois manda alguém trazer umas coisas à prova d'água. Lembra de usar quando for tomar banho nesses dias. Toma cuidado. Não deixa o machucado molhar. Usa chinelo quando sair. Saí de casa ainda jovem e fui seguir minha tia. Depois de voltar pra China, passei 4 anos na faculdade e 6 anos num relacionamento. Sempre estive sozinho num lugar estranho. Essa é a primeira vez que encontro alguém que se importa tanto comigo a ponto de fazer esse alarde por um ferimento pequeno. Além de chocado, também quis aliviar o clima, então fiz uma pequena brincadeira. Não precisa de tanto trabalho. Talvez quando suas coisas chegarem, o machucado já tenha sarado. Liu Ruyan ergueu os olhos e me olhou fixamente com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. O motivo de você ter se machucado hoje também foi por minha negligência. A culpa é minha. Qualquer ferida dói. Eu não quero que você se assuste assim nem fique desconfortável. Por isso estou falando demais. Mas ser mais cuidadoso nunca é algo ruim. Só me escuta dessa vez. A Fan. Não sei se foi porque o tom dela era sincero demais ou por causa da culpa passageira nos olhos dela, mas algo tocou meu coração, que ficou tremendo sem parar. Eu não tive coragem de encarar os olhos dela. Baixei o olhar e a senti de leve. Depois que Liu Ruyan saiu com o kit de primeiros socorros, recebi uma ligação de Tang Yan. Você é tão sem coração assim? Bing Bing se feriu seriamente para te salvar e você nem quer ir vê-la? Ao ouvir essa acusação sem sentido, eu não quis carregar uma culpa dessas. Soltei uma risada fria. Se ela não tivesse ficado me agarrando e se recusando a soltar, o lustre não teria caído na minha cabeça. O ferimento dela foi consequência disso. Como isso virou culpa minha? Não importa o que tenha acontecido. Ela te empurrou no momento crítico. Você não sente mesmo nada por ela? Fiquei até impressionado com a falta de noção dela. E com essa habilidade de inverter tudo. Eu estava com preguiça de discutir besteira. Num relance vi o curativo na minha perna, então só menti. Na verdade, eu até quero ir ver, mas eu também machuquei a perna. Não posso sair agora. Houve silêncio do outro lado por mais de 10 segundos. Ela limpou a garganta e o tom ficou mais suave. Se você não pode vir, tudo bem, mas esse favor ainda precisa ser devolvido. Bem, ouvi dizer que daqui a 1 mês vai ter o jantar de lançamento do projeto Yundao. Você pode pedir para sua secretária mandar alguns convites. E aí fica tudo certo. Então era isso que ela queria. Não pude evitar rir 2 vezes e concordei de forma casual. Depois de desligar, mandei algumas mensagens para minha tia perguntando a situação específica do projeto e pedi que enviasse alguns convites no dia seguinte. Nos dias seguintes, não importava o que eu fizesse, Liu Ruyan me acompanhava. No começo, eu tentava convencer ela a ir cuidar das próprias coisas,
mas ela sempre me bloqueava com a desculpa da licença de casamento. Aos poucos, descobri que enquanto Liu Huiyan estivesse ao meu lado, não importa o problema que surgisse no trabalho, ela sempre conseguia me dar conselhos na hora certa. Eu me acostumei com a presença dela. Com o contato diário, nós ficamos próximos rapidamente. De madrugada, quando eu precisava fazer hora extra, Liu Huiyan me acompanhava com o computador e fazia as coisas dela em silêncio. Às vezes, quando tinha algo para fazer, também me avisava logo. Quando a gente descansava, ela saía comigo para encontros. Ela me levou para conhecer muitos lugares e objetos novos e interessantes. Meio mês depois, durante o Festival da Primavera, as famílias Jiang e Liu conversaram e decidiram passar a véspera de Ano Novo juntas. As duas famílias, com mais de 10 pessoas, sentaram juntas, conversando e rindo felizes. O assunto girava todo em torno dos recém-casados. A mãe Jiang olhou para mim e para Liu Huiyan sentados ao lado dela, e não pôde evitar suspirar. A Fan tem o mesmo gênio teimoso da tia. Depois de se formar, pedi para ele voltar para Jinbei, mas ele se recusou, insistiu em trabalhar sozinho fora. Não tive como controlar ele. Huiyan, se ele fizer algo errado, seja mais tolerante. Minha mãe falou de mim assim, na frente de tanta gente. Fiquei um pouco indignado. Eu estava prestes a me defender. Liu Huiyan colocou a laranja descascada na minha mão e falou sorrindo: "Mãe, a senhora está pensando demais. A Fan não é teimoso. Acho que ele é muito independente e tem opinião própria. No futuro, com minha tia por perto, ele com certeza vai conseguir assumir o peso da família Jiang. Eu vou aprender mais com ele, então não posso atrapalhar ele." Depois que ela terminou de falar, a família Liu também elogiou, o que deixou a mãe Jian tão feliz que ela não conseguia parar de sorrir, com um tom alegre. "Desde que vocês dois se deem bem, nós, como mais velhos, já vamos ficar felizes. Se vocês puderem ter um filho mais cedo, vamos ficar ainda mais felizes." Depois de ouvir isso, os outros também entraram na brincadeira. Meu rosto e minhas orelhas ficaram vermelhos. Liu Huiyan percebeu a mudança na minha expressão e logo inventou uma desculpa para me levar ao jardim. Depois de tomar o vento frio do inverno, meu rosto foi voltando ao normal aos poucos. Liu Huiyan ergueu levemente o canto dos lábios e tomou a iniciativa de mudar de assunto. "Você vai àquele jantar amanhã?" "Sim." "Eu dei o convite para Bai Ningbing. Tenho que ficar de olho nela e ver qual é a real intenção dela. Ainda tem mais convites?" "Me dá um também." Ao ouvir isso, levantei a cabeça e olhei para ela surpreso. "Esse projeto tudo bem, mas você e sua irmã não estão ocupadas com Yuan Chuan ultimamente? Num momento tão crítico assim, você ainda quer vir sondar a situação." Ela sabia que eu estava brincando e piscou rápido em resposta. "Claro que eu não tenho interesse nesse projeto, só que estou sem ter o que fazer nas férias e quero ficar passeando com você." Assenti entendendo. Lembrei que só me restava um convite, então a levei para baixo para procurar minha tia. O jantar do projeto foi realizado no maior hotel de Pequim, às 7 da noite. A responsável pelo projeto subiu devagar ao palco, anunciando o início oficial do jantar. O carro da família Jiang ficou preso no trânsito e chegou meia hora atrasado. Assim que abriu a porta, minha tia já estava esperando na entrada, e logo foi cercada por quem tinha ouvido a notícia. Vendo tanta gente, eu não quis me envolver. Levei Liu Huiyan para evitar a multidão e entramos. Como eles não vieram pelo projeto, passearam tranquilamente pelo salão, provando a comida e o vinho. No segundo andar, Bai Ningbing segurava uma taça de champanhe encostada no corrimão. Ela viu eu e Zheng He sussurrando com Liu Huiyan. Nesse um mês, ela pensou em muita coisa. Ela já tinha desistido de mim. Eu sou da família Jiang e me casei com Liu Huiyan. Qualquer uma das duas famílias não é alguém que ela possa ofender. Então ela vinha se convencendo a deixar o passado para trás e encarar a realidade. Mas depois de tanto preparo psicológico, quando nos viu aparecer na frente dela e agir de forma tão íntima, ainda sentiu um pouco de raiva. O rosto dela escureceu na hora. Shen Haoyu seguiu o olhar dela e me viu, e os olhos dele se iluminaram. Ele levou Xia Ruxu e desceu. Vendo isso, Tang Yan puxou Bai Ningbing para ir atrás também. Os quatro atravessaram a multidão e vieram até mim. "Terceira senhorita, quanto tempo? Ouvi dizer que você se casou há poucos dias. Feliz casamento." "Obrigada." Assim que essas duas palavras caíram, a cena voltou a ficar constrangedora. Xia Ruxu não se atreveu a falar de novo, então lançou um olhar para Shen Haoyu. Shen Haoyu se apressou em dar um passo à frente e acenar para mim. "Irmão Fan, você se lembra de mim? A gente se encontrou há mais de 2 meses." "Sr. Shen, quanto tempo?" Ao ouvir minha voz, Bai Ningbing então levantou a cabeça e encontrou de cheio meu olhar frio. "A Fan, quanto tempo? Ouvi dizer que você se machucou naquele dia. Você está melhor agora? Graças a você estou me recuperando bem." Meu tom cheio de sentido fez o coração de Bai Ningbing tremer. E no rosto dela apareceu culpa. Ela não conseguiu evitar querer explicar, mas antes que pudesse falar, foi interrompida por Liu Huiyan. Liu Huiyan e eu viemos com minha tia participar do jantar, mas não esperávamos encontrar Ruxu aqui. "No ano novo, vocês vieram até Pequim.
Aconteceu alguma coisa? Ao ouvir isso, Tang Yan logo cutucou a mão de Xia Huoshui, indicando que ela aproveitasse a chance. Nossas famílias também estão interessadas no projeto Yundao, então viemos dar uma olhada. Ouvi dizer que a tia do Afan está encarregada desse projeto. Queria saber se Huyan pode ajudar, pela amizade que tivemos antes para dar uma apresentada pra gente. Liu Huyan não respondeu na hora, mas levantou os olhos para mim, como se estivesse pedindo minha opinião. Depois que os dois trocaram olhares, Huyan e eu estamos dispostos a ajudar. Mas vocês também viram que minha tia está ocupada demais para arrumar tempo. Acho que não é conveniente. Os três se olharam, entenderam que aquilo era uma recusa, e não quiseram ofender ninguém. Trocaram algumas palavras e depois foram embora. Só Bai Ningbing ficou onde estava, olhando fixamente para mim. Ela queria falar alguma coisa, mas eu não queria falar com ela. Peguei Liu Huyan e fui embora. Mas ela seguiu atrás da gente como uma alma perdida, do salão ao segundo andar e depois até o jardim. Vendo que não havia ninguém por perto, a senhorita Bai vem seguindo eu e meu marido. Você tem algo para dizer? Bai Ningbing percebeu que a atitude dela era inadequada e se apressou em pedir desculpa. Desculpa, eu bebi demais. E fiquei um pouco confusa. Não consigo achar o caminho. Ao ouvir essa desculpa fraca, Liu Huyan soltou uma risadinha, mas o tom dela era extremamente frio. Tudo bem ficar confusa por um momento, mas não fique confusa o tempo todo. A Fan valoriza o passado. Eu não tenho nenhuma relação com a família Bai. Não existe isso de velho amor ou não. A ameaça nas palavras dela fez o coração de Bai Ningbing afundar de vez. Ela sabia que, com o poder da família Liu, bastava Liu Huyan dizer algumas palavras à toa, que a família Bai poderia sumir de Xangai um dia. Bai Ningbing não ousou arriscar a família para bater de frente com ela, só conseguiu engolir a raiva. Ela se virou e voltou para o salão. Senhor Jiang, seu sobrinho tem alguma amizade com a gente. Nem pelo monge, nem pelo Buda. O senhor não pode beber essa taça que estamos oferecendo. Embora ela não soubesse o que tinha acontecido lá dentro, espere. Ao ouvir essa frase, percebeu que algo estava errado e correu para dentro. Assim que atravessou a multidão e chegou ao centro do salão, antes mesmo de conseguir dizer desculpa, viu a tia pegar o telefone e chamar a segurança. Por um momento, o salão inteiro caiu em silêncio. Os outros convidados assistiam à cena, olhando para os quatro de rosto pálido. Hoje é o jantar de lançamento do projeto Yundao, não um atalho para conseguir favorecimento. Já que vocês receberam o convite, então escutem bem, na coletiva que vai começar depois. Não sigam o mau exemplo dessas pessoas, ou serão expulsos do banquete. Não digam que eu não dei consideração. Quando uma dúzia de seguranças escoltou os quatro para fora, eu por acaso estava trazendo Liu Huyan de volta. O casal parou na porta, olhou por um bom tempo e depois se encarou, e viu sorrisos nos olhos um do outro. A voz da apresentadora veio do salão. Parece que o projeto vai começar. A pessoa que causou problema já foi mandada embora. Eu também não quis mais ficar aqui. Peguei ela e disse que queria ir para casa. Liu Huyan sempre seguia minha vontade. Depois de mandar uma mensagem para a tia dela, fomos embora de carro. O casal vinha morando na casa antiga nesses dias. Os empregados também voltaram para celebrar o festival. A casa estava vazia. Nós dois nos aconchegamos no sofá e vimos um filme. Perto da madrugada, de repente fiquei com vontade de comer tangyuan. Já era tarde da noite em pleno festival. Os serviços de entrega das lojas próximas já tinham encerrado. Ao ver no celular as palavras "não pode ser entregue", suspirei fundo. Vendo minha expressão abatida, Liu Huyan mostrou um sorriso gentil. Ela se levantou e foi para a cozinha. Mexeu nos armários e encontrou um pacote de farinha de arroz glutinoso. Ao ver o que ela estava fazendo, me aproximei com curiosidade, com surpresa nos olhos. Você sabe fazer bolinhos? Ao me ver mexendo na farinha de arroz glutinoso, ela percebeu que eu também queria tentar. Então tirou 2 aventais e colocou um em mim. Não sei. Vamos procurar um tutorial para aprender. Deve ser bem simples. Achei que ela tinha razão. Abri logo o celular. Seguimos o tutorial por mais de 1 hora e finalmente amassamos alguns bolinhos de tamanhos e formatos diferentes. Depois que a água ferveu, eu quis colocar os bolinhos. Liu Huyan ficou com medo de eu me queimar e pegou logo o prato. E me pediu para pegar 2 tigelas. Como não tinha vinho de arroz em casa, ela acrescentou um pouco de açúcar mascavo para dar sabor. Quando as 2 tigelas de bolinhos ficaram prontas, já tinha passado da meia-noite. Usei a colher para pegar o maior, da tigela. Fiquei me exibindo na frente de Liu Huyan. O maior é meu. Parece que vou ter sorte neste ano. Liu Huyan olhou para mim sorrindo. Dei uma mordida. O orgulho no meu rosto congelou por alguns segundos e depois voltou ao normal. Não está gostoso? Meus olhos giraram algumas vezes e assenti freneticamente. Então estendi a colher para ela e insisti. Está muito gostoso. Quer provar? Liu Huyan só deu uma olhada e já percebeu que o bolinho que eu tinha amassado não estava totalmente cozido.
mas ela não hesitou nem por um segundo. Ela abaixou a cabeça e comeu a metade que restava do bolinho. Vendo que ela caiu na minha, não consegui segurar o sorriso nos meus lábios. Levantei a mão depressa para cobrir o rosto. Está gostoso? Mas ela mostrou uma expressão surpresa. Ela ergueu o polegar. Gostoso. Doce, macio, combina com meu gosto. Quando ela disse isso, os olhos dela brilharam. Eu não consegui dizer se ela estava falando a verdade ou não, mas ainda confio no meu paladar. Larguei a colher na hora e ergui o queixo dela com uma mão, querendo abrir a boca dela para ver. Liu Huyan engoliu direto o que estava na boca. Quando tentei ao máximo abrir a boca dela, não vi nada. Uma expressão decepcionada apareceu no meu rosto. Estava cru na cara. Você mentiu pra mim. Enquanto brincavam e se agarravam, rolaram do sofá e caíram juntos no tapete. Mano, o que vem por aí vai explodir sua mente.